Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Ivana Fernandes. A Ivana é médica ginecologista, fundadora do ambulatório de ginecologia infanto-puberal do Hospital Júlia Kubitschek em Belo Horizonte, fellow em ginecologia da infância e adolescência pela International Federation of Childhood and Adolescent Gynecology e professora do curso de medicina da Unixul, em Santa Catarina, onde você está atuando, né, Ivana? Então, Isso, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. A ideia é estar discutindo com você a respeito da anticoncepção na adolescência. certo, João? Obrigada. Vamos conversar sobre isso. Ótimo. Bom, a gente já estava conversando aqui informalmente antes, mas a gente já tem alguns conteúdos falando sobre a anticoncepção, então a ideia aqui não é entrar em detalhes de como funciona cada um dos métodos, que aí tem conteúdos específicos disso, mas sim discutir as especificidades quando a gente pensa em anticoncepção na adolescência, né? Então, dúvidas sobre cada método específico podem ser vistas nesses outros conteúdos, né? Para começar, então, a gente tem métodos que funcionam exatamente da mesma forma que nos adultos e existem dúvidas mais específicas relacionadas à questão da parte hormonal, né? Até porque é uma menina que está começando a menstruar, que ainda está em desenvolvimento físico e algumas dúvidas nesse sentido, né? Então, Uhum. para começar, as especificidades da adolescência, né? Desse período pós-puberal, onde a menina está começando a ficar com algum amiguinho, onde está tendo interesse em talvez pensando no início de uma vida sexualmente ativa, né? Ah, onde ela não tem um parceiro fixo necessariamente. A o método, vamos dizer, o primeiro método que é sempre falado para isso são os preservativos, tanto masculino como feminino, né? O preservativo masculino é muito mais falado do que o preservativo feminino e tem todas as questões relacionadas a prazer, mudança de prazer, tudo isso, segurança. E pessoas que talvez não tenham uma experiência, um hábito de fazer isso. E o feminino é muito menos discutido, né? O que você tem para dizer a respeito dos preservativos femininos? Realmente, os femininos, eles não são muito difundidos. Primeiro porque, esteticamente, eles geram algum desconforto. Quando a gente dá palestra e tal, fala com o adolescente, né, ou mostra no consultório, eles acham estranho, porque o preservativo feminino ele é mais largo, maior, e ele depende que a menina segure ele na entrada da vagina na hora da penetração. Então, acho que isso é um fator limitante, né? Especialmente para as meninas que estão iniciando a vida sexual, que ainda têm muita vergonha, né? Elas estão, às vezes, ali conhecendo o parceiro e tudo. Então, a gente acaba estimulando mais o uso do preservativo masculino. Primeiro, que é a única coisa que o menino tem disponível para. Seria assim, a parte, a contribuição masculina, né, na proteção é essa, né? E a menina já faz tanta coisa, né? Ela vai no ginecologista, ela se preocupa com a anticoncepção, ela se preocupa com a gravidez. Eu acho que os meninos usarem o preservativo é o mínimo que eles podem fazer, né? E a gente enfoca muito a necessidade do preservativo por conta das infecções de transmissão sexual, né? Não tanto como método de proteção à gravidez, porque a gente sabe que eles têm um índice de falha grande, até porque adolescente, os meninos, eles estão aprendendo tanto quanto as meninas. Muitas vezes eles nem sabem colocar direito, ou não dá tempo de colocar, né? Ou usam, só colocam o preservativo na hora da ejaculação. Isso é muito comum, inclusive entre adultas, né? O uso correto do preservativo para ele funcionar tanto como prevenção de doenças quanto da gravidez é o uso do início ao fim em todas as relações sexuais. E muita gente só coloca ele antes da ejaculação, né? Então a gente acaba estimulando mais o uso do masculino e explicando a importância do uso junto com outro método mais seguro,
Porque engravidar na adolescência é uma questão que eu acho que ninguém deseja, né, para o seu filho, para sua filha, que está aí em pleno desenvolvimento, tem uma vida inteira pela frente, né? Então, a gente tem, como pais e como profissional da saúde, pensar numa proteção eficaz para essa menina, né? No caso, pode ser uma pílula, uma injeção, um DIU, um implante. Hoje nós temos muitos métodos disponíveis, seguros, eficazes, junto com o preservativo, que além da prevenção, é a participação masculina na relação sexual. Ótimo. Então, basicamente, a gente sempre fala, né, que a camisinha é muito segura, mas ela é segura desde que utilizada da forma correta, e quando a gente pega adolescente, tanto a menina como o menino, muitas vezes não tem essa experiência, vamos dizer, e as falhas acabam acontecendo, né? Ah, E a gente até explica no consultório, sabe? Ah, ele sabe, né? Eu pergunto, o menino sabe, ele tira o ar da pontinha, a gente sempre tem material para mostrar, né? Porque às vezes é a menina que ainda ensina o garoto. a menina que não sabe usar, ensina que sabe usar menos ainda, né? Então, e aí, então assim, a recomendação que se tem normalmente é que que os métodos de barreira, principalmente a camisinha masculina, seja usada como padrão para anticoncepção na adolescência e que idealmente seja combinado com um segundo método, seria isso? Na verdade, a camisinha, o papel principal dela é a proteção das infecções, né? Porque a menina tem que usar um método eficaz, né? E é muito comum, no início da vida sexual, como elas às vezes demoram aí até a consulta, não querem contar para a mãe com medo, né? Então, elas acabam usando métodos naturais, que é o coito interrompido, né? Que é o menino tirar o pênis dentro da vagina imediatamente antes da ejaculação, ou a tabelinha. Dois métodos que falham muito na adolescência. Primeiro que os meninos, como a gente falou antes, eles não têm experiência, não têm controle, e às vezes eles ejaculam, não conseguem tirar antes, né? E acabam engravidando. E as meninas, por outro lado, às vezes querem fazer a tabelinha, mas no momento que é impossível fazer, porque as menstruações geralmente são irregulares, e elas não têm nem como calcular, e não sabem calcular o período fértil, que é o período de risco para engravidar. Então, na iminência do início da vida sexual, aquela mãe que percebe a menina está ficando há tempos com o mesmo garoto, ou ela já namora, tem que levar para uma consulta, né? Para a gente poder orientar um método adequado e um método seguro, além da camisinha. Ótimo. Ah, bom, e aí esses outros métodos que vão além da camisinha, existem ainda métodos hormonais e métodos não hormonais, né? Uhum. Em relação a outros métodos não hormonais, talvez o principal deles seja o DIU. O DIU pode ser hormonal ou não hormonal, né? Uhum. Ah, meninas, adolescência, pode usar o DIU? Como é que funciona isso? Então, antigamente, né, se achava que não, que o DIU deveria ser colocado apenas em mulheres que já tivessem tido filho, tá? Isso caiu por terra já há muitos anos, né? E hoje a gente dispõe de DIUs pequenininhos, DIUs mini, tanto DIU hormonal quanto DIU de cobre, que podem ser usadas na adolescência sem problema algum, não há contraindicação, né? Ótimo. E em relação aos hormonais, daí a gente tem várias opções, né, João? As pílulas, os injetáveis, os implantes, né? Tá ótimo. Mas só para completar o assunto, em relação ao DIU Tá. ainda, a preocupação que se tinha em não permitir o uso em uma adolescente que ainda não tivesse filhos, por que seria? É o medo de talvez alguma dificuldade de engravidar posterior? Como é que é? Uma vez que a menina resolveu que vai ter filho, que quer ter filho, como é que funciona aí? Não, antigamente era que achava-se que ela iria expulsar o DIU com mais facilidade, aquela que nunca tinha engravidado. Mas isso caiu por terra, né? Porque depois vieram vários trabalhos mostrando que não, que o índice de expulsão é similar, né? Porque quando a gente coloca o DIU, existe uma taxa pequena, no máximo 5%, de possibilidade
do corpo não aceitava, vamos dizer assim, expulsar o DIU. Se acreditava que essa taxa era maior em adolescente, mas hoje ela é similar à das adultas, tá? Tirou o DIU só age enquanto ele está dentro do útero da menina, né? Ele é colocado no consultório, né? Pelo médico, e dependendo do modelo, ele pode durar de 5 a 10 anos. E a menina pode tirar o DIU, é lógico, a qualquer momento, mas a validade máxima é de 5 ou 10, dependendo do modelo. Mas na hora que ela tirar, ela pode engravidar a qualquer momento. Não tem uma demora para depois voltar a conseguir engravidar, nada disso, tá? Tá, em relação à segurança no sentido de prevenção de gestação, O DIU está entre os métodos de alta eficácia, né? Existem categorização dos métodos, os de baixa eficácia, média e alta. O DIU, a pílula, o implante, a injeção, eles são métodos considerados de alta eficácia, com chances de engravidar inferior a 1%. Do DIU, dependendo do modelo, é 0,2% ou 0,6% de chance, né? Porque nós sabemos que não tem método que é 100% eficaz. O método 100% eficaz é não ter relação sexual, né? Todos os métodos têm uma margenzinha ali de falha que pode ocorrer, né? ótimo. Bom, e ainda antes da gente partir para os anticoncepcionais hormonais, né? Você disse que a taxa de falha, vamos dizer, nos métodos de barreira são altos e por isso que a gente usa um outro método adicional como método talvez principal pensando em anticoncepção, né? Mas Uhum. pensando naquela menina que eventualmente começou a ter uma relação usando uma camisinha e de repente teve uma falha ali, né? Então a camisinha se rompeu, enfim, aconteceu um acidente. E aí, o que a gente pode dizer para essas O meninas? que fazer, né? Se rompeu a camisinha, né? Ou eventualmente também, é que a gente vê muito, sabe, João? As meninas saem para balada, às vezes bebem, né? Já estava lá se relacionando com o garoto, acaba acontecendo, vamos dizer assim, né? Entre aspas, sem um planejamento, né? Aquela relação, né? E acontece às vezes sem proteção, né? Ou a menina que bebeu, o menino bebeu, essas questões todas. Se acontecer isso, né, teve relação sexual desprotegida ou a camisinha rompeu, o ideal é a menina procurar um atendimento para o uso da pílula de emergência, né, que a gente chama pílula do dia seguinte, né, mas que pode ser usada logo depois, né, teve relação, rompeu a camisinha, ao invés de incorrer no risco de engravidar, procurar uma farmácia e comprar a pílula de emergência para tomar, né? Ótimo. E quanto tempo depois que ainda pode ser usada essas pílulas de emergência? A pílula de emergência ela tem uma eficácia maior quando tomada nas primeiras 24 horas depois da relação. Mas ela pode ser usada ainda até 72 horas após, ou seja, até 3 dias depois. A eficácia vai diminuindo gradativamente, mas ainda é bem alta. No terceiro, se ela tomar 3 dias depois, ainda tem uma taxa de eficácia de até 58%, tá? Então, é uma coisa que vale a pena, né? Ótimo. Agora, ela traz efeitos colaterais também? Então, atualmente a gente dispõe de pílulas com só um hormônio na sua fórmula, que é uma progesterona, então os efeitos colaterais são praticamente zero, né? Antigamente não, a pílula de emergência antigamente, as meninas usavam, pegavam uma pílula anticoncepcional comum e tomavam uma alta dose dessa pílula, né? E isso sim, dava náusea, vômito, né? Com as de hoje, que é só com um hormônio, a possibilidade de vômito e náusea, que seria o efeito colateral, é quase zero. Ótimo. Bom, acho que um ponto importante que você colocou é que as pílulas do dia seguinte elas são muito eficazes, mas elas são bem menos eficazes do que a prevenção, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso, porque obviamente que tem aquelas mesmas que não querem usar o preservativo, até porque acham que aquilo pode atrapalhar, que pode ser desconfortável, que enfim, não está tendo uma relação completa
por conta da camisinha, e aí começa a falar, achando que, não, então eu posso não ter uma relação desprotegida, que depois eu vou tomar amanhã eu tomo uma Ex- outra pílula. Excelente colocação. O nome já diz, pílula de emergência. Uma emergência que ocorre mais de uma vez ao mês já não é emergência, é displicência. Né? Então, se a menina está tendo vida sexual com frequência, ela não pode ficar usando pílula de emergência. A emergência é aquela situação esporádica, né? Que aconteceu ao longo do ano, tá? Até porque, quando usada repetidamente, ela passa a perder a sua eficácia, né? Então, como eu falei, emergências são situações ocasionais. Tá? Ótimo. Ivana, a gente sabe da importância dos hormônios para durante o período de puberdade e depois ainda durante a adolescência toda, no sentido de desenvolvimento físico da mulher, né? E também de todas as irregularidades que existem, menstruais, tudo isso, né? Ah, Uhum. qual que é a segurança, quais são os pontos negativos de você usar um hormônio ainda nessa fase da vida? Olha, tem muito benefício, eu vejo, tá? Porque também, há muito tempo atrás, se achava que as pílulas poderiam, por exemplo, atrapalhar o crescimento de uma menina se ela usasse a pílula numa fase muito inicial da adolescência. Só que as pílulas, com o passar dos anos, né, a primeira pílula chegou no Brasil na década de 60. De lá para cá, houve uma evolução imensa na quantidade de hormônios e nos tipos de hormônios que cada pílula contém. Então, esse medo caiu por terra, porque hoje a gente usa pílulas com baixa dose hormonal, usamos pílulas, inclusive, com estrogênios, com hormônios naturais, tá? Nós já temos hoje no mercado 3 pílulas com estrogênios naturais, iguaizinhos à molécula do hormônio estrogênio que nós produzimos, então, com mínimo efeito colateral para as meninas. E a gente vê, inclusive, muitas vantagens de usar pílulas, às vezes, nas adolescentes, principalmente naquelas que têm muita acne, que a pílula resolve, que tem muita cólica, que tem fluxo menstrual muito grande, que a pílula vai diminuir o fluxo menstrual, ou que tem menstruações muito irregulares, né? Inclusive, a gente pode indicar a pílula em algumas situações, por exemplo, tem meninas que têm doenças hematológicas que a cada menstruação elas têm uma perda sanguínea imensa, né? Que leva a anemias crônicas e às vezes a gente é obrigada a usar a pílula, inclusive, para ajudar no controle dessas hemorragias e no tratamento dessas anemias, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitas vantagens que advêm das pílulas, do uso das pílulas anticoncepcionais, né? Apesar de a mídia leiga ainda divulgar questões relacionadas à pílula que se devem às primeiras pílulas anticoncepcionais, que nós não usamos mais, porque hoje a gente usa essas de última geração. Inclusive, tem pílulas até sem hormônio estrogênio. Para aquelas meninas que não podem usar essa medicação, né, esse hormônio, existem as pílulas só com progesterona, que também são muito seguras. Ótimo. Bom, normalmente a progesterona é que vai prover o efeito ah, anticoncepcional e o estrogênio vai ajudar na regularização do ciclo, né? Perfeito. Agora, esse efeito, vamos dizer, a menina naturalmente ela não tem um ciclo regular. O estrogênio vai conseguir tornar regular um ciclo que seria naturalmente bagunçado? Sim, quando a gente usa as pílulas combinadas com estrogênio e progesterona em meninas com ciclos muito irregulares, ele regula, né, a menstruação, ela vai passar a menstruar uma vez por mês, com o número de dias mais limitado, com a quantidade menstrual menor, né? E pode ser usado, às vezes, até temporariamente, né? Justamente com esse objetivo. Às vezes a gente usa pílula não necessariamente com o objetivo da anticoncepção. Às vezes é uma menina jovem e que está usando por essas situações que eu falei, o sangramento aumentado, uma anemia, uma menstruação muito irregular, né? Ela nem tem atividade sexual, nem pensa nisso,
mas às vezes a pílula precisa, inclusive, ser usada como um tratamento dos ciclos menstruais, tá? E vai ser usada temporariamente, né? Ótimo. Ah, meninas, adolescentes costumam ter mais queixas de TPM, mais queixas de cólica do que as mulheres adultas, né? Isso também ajuda com o uso das pílulas? Com certeza, as pílulas ajudam, né? Inclusive, elas são a terceira linha que a gente fala de tratamento para as cólicas menstruais, né? Meninas com cólicas, a gente avalia a gravidade, a intensidade dessas cólicas, né? Através da consulta, e algumas vão resolver com analgésicos, com bolsa de água quente, né? Outras vão ter que usar medicamentos que são os anti-inflamatórios, né? Uma classe mais forte de analgesia. E quando não responde, às vezes a gente vai precisar usar realmente pílula para tratamento dessas cólicas, tá? Ótimo, isso é independente da anticoncepção, né? Agora, Independente da concepção. todas as pílulas que são usadas para adultos podem ser usadas na adolescência. Podem, porque hoje a gente usa para adolescentes e para adultas sempre as pílulas com baixa dose hormonal, justamente pela segurança que elas oferecem. E outra coisa, as adolescentes, a gente tem que lembrar que a adolescência é a fase de maior saúde do indivíduo, né? Na infância, as crianças têm muito problema de doenças infecto-contagiosas, né? Na vida adulta, muita hipertensão, diabetes, mas na adolescência é o período mais saudável, então, com menor riscos para o uso da pílula nessa faixa etária. Ótimo. E outros métodos anticoncepcionais hormonais, aí eu te inclui o DIU hormonal, inclui as injeções anticoncepcionais, adesivos, todos eles são também liberados e adequados para uso durante a adolescência, de acordo com as características de cada pessoa. Sim, adesivo, né, que cola sobre a pele, tem o anel vaginal, que é um anelzinho que coloca dentro da vagina, a própria paciente coloca e remove, né? As injeções, que tem mensal ou trimestral, tá? E os implantes anticoncepcionais, que são colocados no braço e que são para 3 anos de anticoncepção. É uma forma bastante segura também, né? Inclusive hoje considerado o método contraceptivo mais eficaz, né? São os implantes anticoncepcionais, que podem ser usados na adolescência. Ótimo, acho que é importante falar isso porque na adolescência, obviamente, que a minha ainda não tem aquele autocontrole, então é mais uma pílula, de fato, pode ser muito interessante, mas ela, de fato, exige uma disciplina e uma regularidade, porque senão, porque a falha acaba acontecendo se não tiver usando regular, né? Na Então, fase inicial, que elas estão começando a usar, às vezes eu digo que precisa do aplicativo mãe. O aplicativo mãe é a mãe que está ali todo dia conferindo, tomou, lembrou de tomar, até que ela tenha o hábito de tomar a pílula por si só, né? Nas meninas esquecidas, né? Que não tem disciplina, a pílula não serve, né? Daí a gente tem que pensar no método de longa duração, né? tá, ótimo. Não, legal, acho que em relação aos métodos, todos ficou bem claro, né? São métodos que também, que no fundo talvez funcionem de uma forma meio equivalente aos adultos e que aí é um pouco a individualidade, as características de cada pessoa que vai, vamos dizer, ditar as escolhas aí, né? As necessidades, né? Porque a gente faz uma série de perguntas na consulta, né? Como é que é a menstruação, com que idade menstruou, se tem muita cólica, quantos dias fica menstruada, se tem vida sexual ou não, se usa medicações, porque existem medicamentos que interagem com as pílulas. Tem uma série de coisas que a gente avalia na consulta para selecionar qual é o método melhor também para aquela menina, né? E as expectativas, porque às vezes você indica uma injeção, que é mensal, ela vai dizer, não, eu morro de medo de tomar injeção, né? Ou você indica um dia, ela fala, não, eu não quero nada dentro de mim, eu quero algo mais natural. Então, a gente tem que ver também muito o perfil de cada pessoa, né? Não existe o método melhor, que às vezes as pessoas perguntam, qual é o melhor método para adolescente? Depende da adolescente.
né? Eu vou ter que fazer uma anamnese e ver qual é a expectativa dela, quais são as condições de saúde dela, se ela tem alguma patologia, usa algum medicamento, se ela tem contraindicações para o método ou não. Então, a gente faz uma seleção no consultório, né? E o método anticoncepcional, ele pode variar ao longo da vida da mulher. Às vezes, num momento é a pílula, no outro é o DIU, no outro é uma ligadura de trompas, né? Ao longo da vida vai mudando a necessidade. Ótimo. E uma última pergunta é em relação a efeitos colaterais. Talvez um dos maiores medos nas adolescentes seja o ganho de peso, né? Ah, Anticoncepcional faz engordar, faz ganhar peso? Então, o que diz a literatura, né? A literatura fala, já tem inúmeros trabalhos pesquisando isso. As pílulas anticoncepcionais podem ter um ganho de 0,5 gramas, né? É meio quilo, o que tem na literatura, por retenção hídrica, que fazem algumas meninas, tá? O que mais acontece? Normalmente, as meninas iniciam a sexualidade na adolescência e iniciam uma anticoncepção na adolescência, que é a fase onde elas estão na curva de crescimento. Elas não atingiram a estatura final e elas não atingiram o peso final de um adulto nesse período, tá? E coincidentemente, elas iniciam a anticoncepção, geralmente com 15, 16, 17 anos, que elas ainda não têm o peso final do adulto. E é muito comum elas associarem o início da anticoncepção com ganho de peso, mas na verdade é o peso que elas ganhariam tomando ou não pílula. E isso eu vejo na minha experiência do consultório, assim. Todas as meninas eu peso antes e depois. E outra coisa interessante também do mundo das mulheres, João, é assim, ó, eu sempre pergunto para a paciente antes de pôr na balança, quanto você acha que está pesando? E a maioria fala em média 2 a 3 quilos a menos do que ela tem, porque depois eu peso a menina e vejo que realmente ela tem 2 a 3 quilos a mais, e depois quando ela volta para o controle da anticoncepção, a gente pesa de novo, e a gente vê que não tem diferença, tá? O que vai ganhar é o peso ao longo dos anos que ela ganharia mesmo sem tomar nenhum contraceptivo, tá? Então, isso é bem importante, que você falou, porque tem bastante mito, e algumas até falam assim, eu não quero tomar pílula porque eu vou engordar, e voltam depois grávidas 15 quilos mais gordas, né? Eu falo, é melhor ganhar 500 gramas com uma pílula do que 15 por uma gravidez, né? Então, isso Ótimo. é importante. Ivana, acho que deu para entender um pouco as bases, os mitos e, no fundo, entender que a anticoncepcional na adolescência não é tão diferente assim do que nos adultos, nas mulheres adultas, talvez com a grande diferença da questão da experiência, com alguns métodos que exigem um pouco mais de experiência de disciplina, talvez com uma diferença no sentido que são mulheres que muitas vezes ainda não têm um parceiro fixo, definitivo, né? Então são algumas especificidades nesse sentido, mas que de forma geral se baseia nos mesmos princípios ali, né? E a anticoncepção é super importante, né? Porque é uma época da vida onde a atividade sexual é muito intensa, né? Se a gente analisar o ser humano ao longo da escala da vida, o período onde ele tem mais relações sexuais é na adolescência e na juventude. Depois vai havendo gradativamente um declínio da vida sexual, né? Então, nesse período é bastante comum que elas tenham uma atividade sexual intensa, às vezes com troca de parceiro, e a exposição numa gravidez, né, às vezes de um parceiro que nem tem tanto vínculo assim, é muito alta. Então, a gente tem que pôr isso na balança, né? E a proteção é muito importante. Legal. Ivana, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, acho que deu para entender esses princípios gerais e contar com você aqui em outras discussões. Obrigada, João, foi ótimo. Obrigada.